com essa alegria de adorar, essa liberdade. Meu coração se enche de alegria. Eu sinto falta. Eu sinto muita falta. Mas Deus é bom. Não é verdade? Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Capítulo 6, a partir do verso 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que não seja o homem, mas que o Senhor possa estar a falar aos nossos corações nessa noite. É que eu peço e já agradeço no nome de Jesus. Amém. Você pode se pegar para o seu assento. Queria abrir uma aspas antes de falar e agradecer pela presença do meu amigo, Danilo Rabelo. Ele foi o homem que me levou pela primeira vez numa Assembleia de Deus, História do Cordeiro. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu acredito que na escola bíblica dominical, ou nos cultos dominicais ou semanais, você já leu esse livro, o livro de Neemias. O livro que começa no capítulo 1 com ele sabendo do seu irmão, das notícias do povo que estava disperso e que estava em extrema miséria. A Bíblia vai dizer que ele se compadece com aqueles que não estavam mais com ele, com seus familiares, seus amigos. No capítulo 2 de Neemias, ele vai mostrar que ele senta e ele chora. Mas também diz que depois ele jejua e busca a direção de Deus. Porque quando a crise chega, quando a resposta não é favorável, você tem, sim, você tem a capacidade de chorar. Você tem o direito de chorar. Você tem o direito de se lamentar até em si. Mas não é para sempre o choro. Não é para sempre o lamento. Ainda no capítulo 2 ele faz tudo isso, mas depois ele jejua. Porque nós sabemos as armas que Deus nos dá para lutar. Jejuar, orar, se separar, buscar. E ele não ficou só no choro. Porque depois do capítulo 2 vem qual capítulo? O 3. Sempre tem o dia de amanhã. Sempre temos oportunidade de ser melhor do que ontem. Sempre temos a oportunidade de nos levantarmos e declararmos: acabou. A depressão acabou. A luta acabou. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu posso estar desesperado agora, mas eu sei que meu Redentor vive e ele há de se levantar a meu favor. Eu tenho que ter palavra nos lábios. Eu tenho que ter vontade de acreditar, eu tenho que acreditar. Mas como é que eu acredito, pastor? Só lembrar de onde ele te tirou. Só lembrar de onde ele te tirou. Olha, ele era copeiro. Apenas um copeiro. Um copeiro que comia da comida do rei. Bebia da bebida do rei. Eu acredito que ele não morava no kitnet. Ele tinha um lugarzinho bonzinho, confortável. Porque tudo passava por ele até chegar ao rei. Mas a Bíblia continua falando sobre Neemias. E chega um momento que ele vai servir o café da manhã, ou o pequeno almoço, como chamamos lá em Portugal. E o rei percebeu que ele estava chorando. Estava desanimado, estava abatido. Perguntou o que aconteceu. E ele começa a contar assim, ao rei. Olha, vou conjecturar, a palavra me permite. Minha família está lá. As coisas estão mal. Se o Senhor vê graças aos seus olhos na minha vida, me permita que eu vá ver os meus, ver aqueles que estão sofrendo. Eu acredito que perder um homem de confiança não era o propósito do rei.
liberar alguém que ele já confiava. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus faz parte do projeto, ele quebra, ele dobra até a autoridade para nos abençoar. Olha, eu vou perder, mas eu sei que o que você vai fazer é algo muito maior, muito grande. E vou fazer o seguinte com você, Neemias. Eu ainda vou te dar cartas de autoridade. Porque quando Deus não faz pela metade, amém? Deus não faz pela metade. Quando ele faz, ele muda histórias. Quando ele faz, ele transforma a vida. Basta apenas nós nos colocarmos na vontade dele. Nós começamos lendo no capítulo 6, quando eles estavam sendo atemorizados, quando eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo ridicularizados. E a única preocupação era: Senhor, não deixa que a minha mão vacile. Não deixe que eu largue a obra. Quantos aqui poderiam estar com a mão na obra? Quantos aqui querem largar? É pressão, pastor. É luta, pastor. É dificuldade. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à obra de Deus. É aquele Deus que te resgatou, é Ele mesmo. Aquele que já te amava antes de você conhecê-lo. Agora a minha forma de gratidão é: se apertar no meu sapato, pastor, eu paro. Se não fizer como eu quero, eu paro. Vai ter uma palavra de Deus para a sua vida. Você não quer? Fique à vontade. A obra não para por causa de você. Mas sou eu que canto. E traz outro. Levanta outro. E transforma outro. Mas sou eu que prego. Ei. A palavra é minha. Ele vela pela palavra dele. Ele levanta outro. Mas não prega como eu, não prega. Porque você não prega. É ele que derrama. Elias, quando secou, quando acabou, Elias, olha, já te dei carne, já te dei água, agora desce. Deus está te chamando para um novo nível nessa noite. Deus não quer aqueles que só caminham junto com o pastor Claudemir. Quer aqueles que querem botar a mão junto. É aqueles que querem acompanhar, não querem apenas sair na foto. E quem faz nem sempre sai na foto. Alguém está segurando a câmera. Alguém está preparando as coisas. Deus me trouxe aqui. Eu pedi muito para estar aqui. Eu queria muito estar na IFEC. Eu estava falando com a irmã Júlia. A pastora até fala: estou sempre curtindo. Quantas pessoas não têm essa sensação sendo daqui? Eu não vim para acusar, não conheço ninguém, peço desculpas. Falo aqui em português agora, peço desculpas. Porque a gente só dá valor quando a gente pede. Hoje você tem a oportunidade de decretar e declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu poderia falar em qualquer lugar, mas ele tinha falando tudo. Ele está te regando aqui. E quando a gente tem um compromisso, quando a gente sente, quando a gente não é um compromisso, quando a gente se compadece com a obra, eu largo até o palácio, eu largo até os manjares do rei, eu largo até o conforto. Eu quero ir lá no evangelismo no sol. Eu podia estar numa coisa, mas eu quero, porque eu quero fazer parte. Não basta ofertar, não basta dizimar. Temos que suar juntos. Temos que chorar juntos. Temos que estar no mesmo espírito. Temos que buscar fazer a vontade do Senhor. Eu pensei que o pastor ia chegar aqui com uma escatologia, com uma teologia diferente. Não. Uma palavra.
Vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E tem mostrado coisas novas, sim, tem mostrado experiências diferentes, mas só para aqueles que querem beber da água, só para aqueles que querem se doar para a obra, só para aqueles que querem experimentar. Olha, não dá para ser tão racional assim se você não deixar o Espírito falar. Sabe? Eu comecei a viver coisas que eu só ouvia falar. Eu comecei a viver coisas que eu achava assim, né? Isso é impossível. Quem já ouviu aquelas histórias? Desculpa o termo, pastor. Para alguns até absurda. Ah, Deus mandou eu descer do ônibus e entregar não sei quem na porta número tal. E tu fala assim, isso não existe. É surreal, amém, irmão? Não é difícil. Então pensa como foi difícil para mim eu estar no mercado, fazendo compra. Aí Deus fala assim, faz compra para a irmã Rosângela. 5 filhos, moradora de Austin. É Rosângela, né, Danilo? Rosana, né? Desculpa. Rosana. Aí eu falei, não é Deus nada. Olhei para minha carteira, o pastor falei, não é não? Não é? Eu falei, vou só falar para minha esposa para desencargo de consciência. Também falou comigo. E agora? Algo que eu ouvia falar. Não acaba aí, eu vou falar rapidinho. Porque tem pessoas que precisam ouvir isso aqui nessa noite. Chegamos no culto, não falamos para ninguém. Porque depois que eu conheci a Assembleia, me botaram numa campanha lá, amém? Eu fiquei um tempo lá com o pastor. Aí estão esperando o culto acabar. Não vou falar nada. Esse negócio é meio estranho para mim, primeira vez. Aí chega o irmão, estão fazendo o que é? Estamos esperando a irmã Rosana. Fala um negocinho com ela. 5 filhos, marido ao colo. Mulher de oração. Aí chegou o irmão, rapaz, sabe o que eu vou fazer aqui? O que foi? Tipo assim, não perguntei nada. Deus mandou pagar 3 meses de aluguel da irmã Rosana. Pensa bem. Agora aquilo que eu ouvia falar, estou sendo agente. Estou sendo instrumento. Mas teve um momento em que eu experimentei disso. Acho que eu nunca falei para o pastor Claudemir. Eu servi na Rocinha 3 anos. Eu tinha uma doblô, funcionário público federal. Uau! Cheio de empréstimo, cheio de contas. Um dia eu tô lá no culto, acabou o culto. Deixava meu carro no shopping da Gávea, olha só, que luxo. Pegava uma doblô, durinho, só com o dinheiro da estação de estacionamento. Um dia as irmãs, acabou o culto, eu tô saindo, irmão, não falei, ninguém sabia nada da minha vida. Falou assim, Tiago, tem um negócio pro senhor aqui. 3 cestas básicas desse tamanho, não era uma normal, desse tamanho. Pensa bem, pessoas que não tinham, mas queriam doar para a minha família. E sabe o que é isso? Deus sabe do que você precisa. Deus sabe. E ainda tem gente que não quer fazer parte da engrenagem da obra de Deus. A gente chora mais do que sorri, é verdade. Mas cada sorriso é valoroso. Cada sinal de Deus. Irmãos, eu costumo falar que pode ser até uma caneta. Só você saber que foi Deus que te deu. Ninguém vai entender a sua alegria. Porque a alegria é para você. É para aqueles que não entendem o que Deus conhece no seu coração. E Neemias, que não tem nada a ver com essa história, largou tudo para sofrer perseguição, para sofrer com pessoas que iriam ridicularizá-lo, que iriam persegui-lo, porque não entendia que ele queria reconstruir a sua descendência, a sua história. No capítulo 4, vai também falar que apareceram antes de Sanbalat os Tobias da vida. Aqueles que só querem implicar, só querem perseguir, só querem mexer com a nossa vida. Por quê? O que acontece, irmão? Toda vez que a gente resolve fazer a vontade de Deus sem
Por isso vão se levantar pessoas para nos desanimar. E eu, um pouco triste dizer que muitas vezes pessoas de dentro da igreja vão falar, não, você não é capaz, não é o momento. O momento é quando o seu coração está disposto a ser lapidado pela liderança da igreja. Ouvir, aprender, buscar. Mas, pastor, por que a gente está falando de obra? É porque muitas vezes a gente não entende o privilégio que é fazer a obra de Deus. A gente não entende que nós somos privilegiados por receber essa palavra aos dias de semana, nos cursos de casais, sabe? Sermos cuidados por Deus. Deus tem levantado pessoas para cuidar de você. Mas para que está cuidando de mim, pastor? Porque Ele quer que você também cuide de pessoas. Sabe? Não é mingau pro resto da vida, não. Vai ter hora que você vai ter que comer um mocotó. Vai ter hora que você vai ter que crescer. Não dá para ser adolescente espiritual por 30 anos. Não dá. Então, hoje é amadurecermos na casa do Senhor. Olha, eu falo isso com amor com você. Eu falo isso com carinho com você. Porque tem pessoas que precisam ouvir de você que Ele é bom e que Ele muda história. Tem pessoas que dependem do seu testemunho para que você prove que Ele é bom. Tem pessoas que precisam ouvir de você que, olha, podia ser qualquer um, mas como é você? Eu acredito. Como é você? Eu acredito. No começo pode parecer estranho, mas quando nós nos doamos ao Senhor, nós vamos entender que muita coisa vai mudar na nossa vida. Que para uns é ganhar, a gente prefere perder. Para que a glória de Deus se estabeleça em nossas vidas. Para que muitos venham entender e conhecer esse Jesus, eu tenho que ser testemunha, eu tenho que ser carta, eu tenho que ser boca de Deus. E muitas vezes, como diria Agostinho de Hipona, eu não preciso nem ter que abrir a minha boca. Somente a minha postura declara quem eu sou em Cristo Jesus. Pregue, se possível. Use palavras. Senão, só testemunho. Só testemunho e postura. Hoje, todo mundo quer ir para a Europa. Todo mundo quer ir para Portugal. Eu não queria ir. Eu falava, pastor, sou doido para voltar. Senti esse calor que eu senti hoje. O olho agitava toda hora. Mas aí quando eu chego lá, e como eu ouvi as mensagens que eles têm me mandado, pastor, o senhor vai voltar mesmo? Eu falo, eu tenho que voltar. Se eu vim aqui reabastecer com a minha família e velho. Se eu vim aqui, ver ainda que Deus tem operado nesse lugar. Como tu sabe, eu estou vendo pessoas diferentes nesse lugar. E isso é importante. Porque muitas vezes nós temos e não valorizamos. Muitas vezes nós temos o privilégio de fazer a vontade do Senhor e não fazemos. O que isso vai mudar na minha vida? Nada. Nada. Mas você deixará de fazer parte de uma grande obra na vida das pessoas. Porque você é bom? Não. Queria contar um segredo para você. Eu não tenho asas, e nem você. Eu sou pecador tanto quanto você. E eu careço das misericórdias do Senhor. Eu careço que Ele cresça e eu diminua. Eu careço que pela misericórdia Ele ainda olha para mim. E que eu seja um instrumento dEle.
para que as pessoas sejam libertas, sejam curadas, para que a palavra surta efeito, para que o Senhor entre e verdadeiramente faça morada. Não é só congregar, não é só não faltar, é se envolver com o Espírito Santo de Deus. Porque quando eu me determino, quando eu me permito, porque Ele não arromba a porta, Ele bate. E se você abrir, Ele entra. Nós saímos juntos. E que isso vai mudar o seu humor, a sua história, a sua vida, a sua família, aqueles que te cercam, aqueles que nem te conhecem, vão querer te conhecer. Quem é aquela? Quem é aquele que todos estão falando? Mas eu não quero aparecer, não tenho que aparecer ninguém aqui. Mas que Ele apareça em nossas vidas. Que Ele se faça presente. Se Ele se faça presente com coisas simples, irmãos. Com coisas simples. Ou você nunca reparou que quando você entra numa lanchonete, entra em qualquer lugar, está vazio, daqui a pouco começa a encher? Porque onde existe o servo do Senhor, a prosperidade chega. Aonde você entra, você é embaixador de Cristo Jesus, ali é terreno santo. Ah, você queria grandes revelações hoje? Eu sinto muito em te falar. A revelação é a palavra. Você tem a revelação todos os cultos. Você tem a revelação toda semana. Se você abrir no vídeo aí, você vai ter revelação. Ah, Roy Laser não sai. Não. Terremoto, só pela misericórdia do Senhor. Mas a cada dia, quando você abre o olho, você tem que entender que ela se renovou. Para que você fosse melhor do que ontem. Para que você fosse melhor. Mas e Neemias, pastor? Neemias, ele lidava com ataques. No capítulo 4, ele é convidado várias vezes para uma reunião, para uma armadilha. E a resposta dele, olha, eu não posso, porque eu estou fazendo uma grande obra. Você está fazendo uma grande obra? Você está fazendo uma grande obra? Porque quem está fazendo uma grande obra não tem tempo para ouvir besteira. Não tem tempo para ficar, sabe, querendo conjecturar, querendo fazer teologia barata. Ei, a palavra é o suficiente. A palavra é o suficiente. Eu não sou contra os mais estudiosos, como o meu presbítero Léo. Cadê o Léo? Da portaria. Eu não sou pré, eu não sou pós, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu não quero ir para o inferno, irmão. Se é antes, depois. Se for antes, se for depois, em todas as coisas eu estarei com o Senhor. E Ele estará comigo guardando a minha casa, a minha família. Eu não tenho que pensar lá na frente, eu tenho que pensar agora. Você tem que pensar agora. Você está ou não está na obra? Vou ser mais rápido, desculpa. De tal ou não está? Para fazer de mau jeito? Não faça. Depois não vai pegar a verdade de mim lá fora, não. Hein? Se é para fazer de mau jeito, não faz, irmão. Porque a obra é feita com excelência. Ué? Mas eu não posso, porque realmente você não pode, é Ele que capacita. Mas eu não tenho, realmente você não tem, é Ele que derrama, é Ele que dá. Mas para isso eu tenho que me dispor. Eu tenho que aprender a tocar teclado. Eu tenho que aprender não, eu não sei, mas eu quero aprender. Como é que eu posso ajudar? Está faltando violinista, eu vou tocar um violão. Mas eu não sei, mas quem sabe aqui, gente? Eu sei que tem pessoas cego guiando cego. Mas aqui eu conheço. Tem escola bíblica, tem estudo, tem curso. Mas eu não tenho tempo. Tem. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. Quando a gente precisa, quando a gente está ferido, cheio de mazelas, a gente vai em 10, 20 igrejas. A gente vai no desespero. Porque a gente sabe aonde encontrar refrigério.
uma palavra correta, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma. Mas aqui não acontece. Mas tem igrejas por aí que depois que fica tudo bem, só volta quando estiver doendo. Mas o engraçado é que a porta não se fecha. Sabe por quê? Porque quem abriu foi Cristo. Mas o pastor, ele pode se indignar. E a gente é humano. De novo, quantas vezes será necessário até que a misericórdia do Senhor se permaneça? Mas cuidado, tem dias que não dá para voltar mais. Tem dia que Deus serve na esquina. E você vai falar, não tive oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade hoje de botar de verdade a mão na obra. De chegar para os pastores e falar, estou com essa obra. Eu vou melhorar. Eu vou me dedicar. Eu vou parar de reclamar. Eu não acredito que aqui quase ninguém reclama, graças a Deus, né, pastor? Graças a Deus aqui não reclama. Outro dia, quando eu assumi uma das igrejas que eu estou pastoreando, meu irmão me mandou 17 áudios. Quem gosta de ouvir áudio aqui? Misericórdia. O áudio mais curto tinha 6 minutos. Aleluia. Mano. E eu, graças a Deus, ouvi todos. Tem que ouvir. Porque choras. Aí, meu primeiro contato com o irmão. Aqui não acontece, pastor. Uma pequena história. Pastor, se eu chegar 1 minuto na igreja, eu nem entro na igreja. Deixo ela entrar e fico no carro. Aí, isso, claro, porque você não quer vir para o culto. Aí, você não quer vir para o culto, você faz isso. Porque quem quer ouvir Deus, 1 minuto é bastante, amém? Amém. Quem precisa, basta uma palavra. Como foi falado aqui. Basta uma palavra. Depois ele não estava tomando ceia porque a mente dele o acusava. Eu falei, tu é refém da tua mente? Sabe onde eu quero chegar? Quem é religioso não tem compromisso com a obra. É apenas um ativista gospel. Quem tem compromisso, larga o rei. Sai do conforto e fala, eu quero fazer uma grande obra. Eu quero fazer parte dessa obra. Ele estava no ar-condicionado. Oh, glória! Aleluia! E agora ele ia enfrentar desafios, perseguições. Por quê? Ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que o povo dele precisava dele. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Se coloca de pé na presença do Senhor. Se coloca disponível. Como diriam alguns, fique on. Fique on. A responsabilidade do Senhor na sua vida. Porque Deus quer levantar uma nova geração. Você vai ficar de fora? Uma igreja linda como essa? Eu não sei se o pastor depois vai me chamar para pregar. Mas eu estou tranquilo aqui. Sabe? Não é só fazer parte da foto. Não é só fazer parte da cantada. Tem um momento de lavar o templo. Tem um momento de pintar o templo. Tem um momento de visitar pessoas. Sabe? Quantos aqui já foram visitados? Quantos aqui já podiam estar visitando? Sabe? O pastor Claudemir, pelo que eu conheço, pela integridade dele, ele dá pessoas mancando. Ele quer ser o agente que venha sarar essas pessoas. Para que elas não possam ter desculpa para não fazer a grande obra que Deus comissionou ele para que guiasse esse rebanho. Tem hora que dá medo. Tem hora que dá vontade de parar. Ou é só eu que sinto isso? Tem mais alguém que sente isso também? Dá vontade de parar? Tem hora que eu falo assim, não quero, não posso.
Daqui a pouco vem, liga para a irmã, liga para o irmão. É igual você. Mas me tratou mal, liga. Não tem a ver, não é pessoal. É espiritual. É espiritual. Deus te escolheu primeiro. Tira da cabeça que foi você que escolheu ele. Porque ele te amou primeiro. Ele te amou com todas as suas imperfeições. Ele te amou com todos os teus pecados. Mas eu sou nova criatura. Tire a primeira pedra. Mais claro do que isso é impossível. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de pedir perdão ao Senhor. Senhor, me lava. Tira tudo que não provém de ti do meu coração. Sabe? Porque nós somos um exército que matamos o nosso próprio soldado. O meu pecado Deus perdoa, o teu não. Temos que parar com isso. Caiu, eu te levanto. Mas se eu cair, por favor, me levanta. Não me deixa no chão. Não me deixa no meio do caminho. O Senhor não me chamou e nem te chamou para ficar no meio do caminho. Fala com o teu pastor. Fala com o teu líder. Mas não entre em depressão. Não se isola dentro de um povo abençoado. Busque a presença do Senhor. E Ele mudará a tua história. Ele mudará. O pranto vai se tornar em riso. A alegria do Senhor verdadeiramente será a sua força. Verdadeiramente você viverá as promessas do Senhor. Mas as minhas mãos não podem vacilar, não vai. Sabe por quê? Quando a minha vacilar, o pastor Claudemir vai segurar e falar, não solta. Eu estou contigo. Você tem coragem de falar isso pro seu irmão? Olha, se você quiser vacilar, não solta. Eu sou contigo. Se precisar de mim, eu estou aqui. Liga para mim. Eu estou contigo. Nós não precisamos de pessoas para nos acusar. Precisamos de pessoas para nos fortalecer em oração. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Como é tão fácil ajudar uma pessoa que não te conhece e não ajudar o teu próprio irmão da tua casa de sangue? Como é tão fácil amar aquele que está jogado na rua e você não ama o teu pai, não dá honra ao teu pai, à tua mãe? Como pode isso? Que povo é esse? Que entrega cestas àqueles que precisam, glória a Deus por isso, mas não consegue abraçar quem está em casa. Que povo é esse? Ei, luz, é salvo. É lavado, remido no sangue do Cordeiro. Deus te chamou para fazer uma grande obra. Deus te escolheu para que você desse frutos. Deus tem te capacitado para que você seja uma bênção. Ei, e o que tu vai fazer com isso? E o que você tem feito com isso? Irmão, eu não sei pregar, abraça. Abraça que cura. Aleluia! Abraça que cura. Irmão, não sei louvar, não sabe louvar? Dá a mão e levanta o Senhor. Tome em tuas mãos, meu irmão, a minha irmã. Faça algo santo. Faça algo santo. Mas eu não vou porque não tem o quê? Tu tem fôlego de vida. Ele sopra sobre a igreja. Porque se você ficou aguardando em Jerusalém até que fosse revestido do alto, ele te reveste todo culto. Todo culto tem a presença dele. Todo culto ele se faz presente. E o que eu faço? É verdade que o inimigo tenta tirar nossa atenção do que Deus está fazendo, o som, a iluminação. Sempre vai vir um pensamento, mas quando você se conectar, ele é atemporal, então ele anda no tempo. Um minuto é como se fosse 1000 anos. É a mesma coisa. Basta um segundo da presença de Deus na tua vida hoje. E ele muda a tua história. Ele muda a tua casa. Eu creio que hoje o Senhor pode curar pessoas aqui nessa noite. Eu creio que Ele pode restaurar casamentos nessa noite. Eu creio que Ele possa começar algo novo nessa noite.